Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou Suelen Ogando e este é o programa Sala de Estar. É sempre um prazer imenso estarmos juntos. E hoje vamos falar sobre as diferentes gerações. Quem são? Quais são as principais características das pessoas nascidas em uma época ou até mesmo em épocas diferentes? Conexões e conflitos. Como que as gerações interagem no trabalho e nas relações sociais? E ainda, vamos ver trocas de experiências com alguns representantes dessas variadas gerações. Tem muito assunto bacana no programa de hoje e claro que não poderia faltar o nosso momento de espiritualidade com o Padre Samuel Fidelis e o nosso Café com o Senhor com a Grazi Zamboni. Então, já se ajeita aí no sofá, fica bem confortável para passar essa tarde com a gente, porque você aí, ó, é o nosso convidado aqui na TV Horizonte. E o Sala de Estar já começou! Como as gerações se conectam, se diferenciam e transformam o mundo ao seu redor? Para falar sobre isso, estamos com Isis Bustel, uma professora universitária, filha de professora inclusive, que traz a perspectiva única de quem viveu a evolução da educação, tanto dentro de casa quanto na sala de aula. E também Luciano Gomes, professor em Ciências Sociais lá da UniArnaldo, que vai analisar como as gerações se expressam e comunicam e refletem as transformações sociais. E também com a participação da psicóloga clínica, a Natasha Braz, que analisa o comportamento das gerações. Olá, gente, sejam bem-vindos, tudo bem? Ai, obrigada pelo convite, muito legal estar aqui com vocês, poder falar desse tema tão interessante, né, Suelen? Isso mesmo, gerações. Natasha, obrigada também. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. Valeu, e Luciano também, muito É um bem. prazer, muito obrigado pelo convite para refletir sobre essa temática e entender esse processo da comunicação. Bom demais, gente. Ó, então nós vamos começar com a Isis, que ela é filha, gente, professora. Então, sim, filha de professor e professora universitária. Tem muita coisa para trazer para a gente, né, Isis? Como é que fica isso tudo, esses choques de gerações? Pois é, interessante que eu nem pensava em ser professora, que mas legal. essa inspiração fica dentro de casa com a gente, né? Imagina, minha mãe tem 70 anos, Suelen. Legal. E na época dela, os processos eram focados em memorização. Então, como é que você vai ensinar para a criança? Ela tinha que decorar toda a tabuada, tinha que decorar os textos. E hoje a gente vive num mundo totalmente diferente. O aluno hoje ele tem que ser protagonista. Então, o professor ele vai mediar esse conhecimento e indicar que o aluno cria essa trajetória dele. A gente vai trabalhar como mediador. Então, estão aí as grandes diferenças em trabalhar a memorização e deixar hoje que o aluno explore tudo que ele tem, o potencial, e a gente possa mediar esse conhecimento junto com ele. Bacana demais. E Luciano, dentro da área, né, da comunicação, como é que ficam todas essas questões de representação dentro de uma análise dessas diferentes gerações? É muito importante, Suelen, refletir, são dois pontos. Então, a mídia, a comunicação, ela vai criar, né, uma comunicação estereotipada, de um lado, às vezes, negativa entre essas gerações. TikTok? TikTok, mostrando que essa aqui é a mais importante ou desvalorizando as outras. Mas, de outro lado também, ela traz uma identidade dos seus valores, ela traz uma identidade, né, das informações, daquilo que ela vai consumir nesse dia a dia. E traz também aspectos dessa identidade. Quem sou eu dentro dessa geração, dentro desse contexto atual? Muito bem. E, Natasha, como é que fica a questão do psiquê das pessoas, né? A psicologia para se tratar também com cada uma dessas gerações? Suelen, é um grande desafio. No consultório eu atendo várias idades e eu vejo assim, os comportamentos, a rapidez com que o mundo vem evoluindo e como as pessoas estão convergindo, como que uma geração acaba ajudando a outra e vice-versa. Então, assim, nós temos muito mais coisas positivas. Claro, temos que falar também das questões comportamentais, esse excesso, esse estímulo de coisas acontecendo simultaneamente, como que o nosso
a nossa cognição vai processar isso. Né? Temos o ônus e o bônus disso tudo. Sim. Mas se colocarmos na balança as mudanças, as diferenças, como que o ser humano vem evoluindo com essas diferenças e com essas trocas geracionais. Isso é muito bonito de se ver. Verdade, muito legal. Luiz, nós temos também a famosa geração, gente, vou até colocar, a geração Z, que é mais ou menos a partir de 1997, nascidos a partir de 1997. É uma geração altamente tecnológica e como que você observa essa geração perante a questão educacional? São chamados nativos digitais, né? A gente tem aí esse pessoal que nasceu em 96 e aí a partir de 2010, geração alfa, que é a que está aí, tem um filho inclusive nessa geração. E é um desafio grande porque eles são super conectados, eles são às vezes desfocados porque eles não conseguem manter o foco numa coisa só. Então, o professor, ele tem que ser um maravilhista, né? Imagina. Porque imagina você ter que... o aluno está ali na sala de aula, mas ele está com o celular, mas ele está escutando o que você está falando. Ele sabe se você falou alguma coisa errada ou não. Então, o que o professor tem que fazer? Ele tem que ser muito criativo. Imagina. Ele tem que trabalhar a personalização, porque essa geração, ela quer experiências próprias para ela, específicas. Ele quer se sentir acolhido, ele precisa de ter esse acolhimento, mas ele não quer mais do mesmo, ele quer novidade o tempo todo. Então, a gente tem um desafio muito grande com o engajamento. Imagina. E aí, a tecnologia, ela é importante para nós, porque ela consegue permitir que as plataformas hoje tragam conteúdos personalizados para aquele aluno. Então, eu consigo entender cada um em sua individualidade e consigo proporcionar essa experiência diferenciada de aprendizado. Muito legal, bacana. E Luciano, olha só, quais são as diferenças mais marcantes no consumo de informação entre as gerações, na sua opinião? Olha que importante. Nós tínhamos gerações baby boomers, né, por exemplo, hoje ela busca esse conteúdo, né, de jornais aí, hoje nas plataformas, por exemplo, televisão. Mas as gerações atuais, o consumo delas, informações que vêm aí pelo TikTok, o Instagram, e o YouTube. Então ela vai buscando essas informações, ao mesmo tempo que ela busca, ela cria e ela compartilha. Diferente da geração baby boomer, por exemplo, ela vai mais ser seletiva nessa conexão com essas informações e muito menos presente nessas redes sociais. Gente, lembrando que quando a gente fala de baby boomers aqui, são os nossos, por exemplo, no caso seriam meus pais, que são nascidos até 64 e anteriormente, tá? 34, mais ou menos de 34 a 64, né? E essa geração nova é essa galerinha aí que gosta das redes sociais, tiktokers e por aí vai. É isso mesmo, professor? Com certeza. Legal. Inclusive, para melhorar o comportamento também de atendimento, também para melhorar a comunicação, a Natasha, gente, ela criou um avatar. Como é que é isso, menina? Conta pra gente. É inovador, né? Legal. Já que dizem que a tecnologia vai dominar o mundo, Né? que nós, né, possamos chegar primeiro, os seres humanos. Muito bem. Conta pra gente, como é que é Brincadeira. esse negócio do avatar? Tô curiosa. O avatar é o seguinte, é como se fosse uma assistente virtual da Natasha, psicóloga, na parte de psicologia. Então, eu calibro, eu coloco informações nesse avatar, que seria a inteligência artificial, com a minha metodologia, por exemplo, mas de maneira humanizada. Chega uma pessoa, alguém que está buscando ali na internet olha, eu não estou próxima, não quero um atendimento, não quero buscar um profissional da área da psicologia. Deixa eu entender como funciona. E aí a pessoa joga na inteligência artificial e pergunta, como que é o processo de psicoterapia ou algo assim? E a inteligência artificial, ela vai perguntar, ela vai devolver também para aquele usuário, é isso, é aquilo, mas e você? Como você está se sentindo? Por que você perguntou isso ou aquilo? Ela vai fazer, de certa maneira, uma psicoeducação para que aquela pessoa que procurou através da inteligência artificial, ela possa depois chegar até o profissional, até de maneira física ou também online, mas mediado sempre pelo profissional da área da saúde. Que legal, bacana. Ô, Izzy, e por falar em tecnologia e tudo mais, nós tivemos a pandemia, em que muitos professores que são de uma geração, né, que milênios talvez, ou até um pouquinho antes, não tinha tanto acesso à tecnologia.
E vocês tiveram que se adaptar, né? Isso, dando aulas via online. Conta pra gente como foi essa experiência, né, nessa época de pandemia. Olha só, a gente usa já o EAD, né, dentro dos cursos de graduação já há muito tempo, mas quando você coloca 4 horas de aula, né, todas online... Ao vivo? Ao vivo, então você tem que criar ali... A gente teve um desafio grande, os professores tiveram que se adequar. Então, quando a gente pensa assim só no meio universitário, mas foi todo mundo, né? Sim, de então, forma por exemplo, geral. na minha família, a gente tem... A minha irmã é professora de educação infantil e eles tiveram que aprender as plataformas, o Zoom, né, o Teams, para poder conseguir adequar esse conteúdo. Então, um desafio que a gente tem no Brasil, a gente teve nessa época, foi como deixar esse nível de tecnologia igual para todo mundo. Então, para que todos os professores conseguissem entender as ferramentas. E outro desafio grande que a gente teve foi o acesso à internet, né, Suelen? Nem todo mundo tinha uma internet estável para poder assistir 4 horas de aula. Tinha vez que caía, né? Caía a internet, você estava ali e você tinha que ter... Eu falo que eu sou professora da área de logística e operações. Então, por si só, a gente já tem o plano A, B e C na operação, mas você tinha que ter isso também dentro desse momento de pandemia. Então, o que a gente ia trazer para essa sala de aula para conseguir engajar 4 horas? Uau. Então, a gente aprendeu muito porque a gente desenvolveu várias técnicas. Então, a gente usava PBL, né, usava simulações, usava os jogos. Então, foi um crescimento espantoso para a educação. Foi muito primoroso isso, mas um desafio, né? Todo mundo teve que aprender e usar alunos também. Sim, verdade, realmente. E, Luciano, como que você observa a questão dos conflitos entre gerações, né? Que, querendo ou não, são refletidos e amplificados dentro de uma questão da comunicação social, né? Com certeza, Suela. Hoje vivemos esse mundo conectado. Entre esses conteúdos são refletidos, ampliados e reforçados, nós podemos destacar hoje as questões políticas, e não só no sentido de uma política partidária, mas das políticas ligadas a todo esse contexto climático, educacional, né, de cuidado, né, com a vida, de cuidado, né, com essa casa comum. Então, esse processo dessa polarização política, muito debatida, de você se fechar num discurso, numa única visão, não querer dialogar, porque atrás das telas você pode falar de tudo, né? Lógico que hoje nós temos aí a lei também, né, que vem combater o cyberbullying, que é muito, né, esse discurso também de ódio que foi sendo aí, amplamente refletido, ampliado. De outro lado, nós temos também esse poder da mídia também, trazer essa conscientização, trazer essa conexão dessa geração que está aí dentro das universidades, né, trazendo essas novas propostas de diálogo, de debate, então vivendo um processo de humanização. Então são esses dois lados, né? Mas na minha análise, um lado assim muito forte foi a questão da polarização política por meio das redes sociais. Muito bem. E, Natasha, que conselho que você deixa, né, para quem está nos assistindo, com relação a como que eu posso entender cada geração e como eu posso tratar também, ter paciência e ao mesmo tempo dar um puxãozinho de orelha, né? Que às vezes também é importante, né, gente? Que dizem que tem uma geração que nem estuda, nem quer nada, né? Enfim, não estou aqui para criticar nem julgar, mas fatos são fatos. Como é que fica tudo isso, Natasha? Bom, não existe, assim, uma receita pronta. Cada pessoa, cada indivíduo, cada grupo tem o seu jeitinho. A grande questão desse novo contexto geracional, as pessoas estão começando a entenderem um pouco mais a parte emocional. Então, se nós olharmos com empatia para o outro, entendermos que somos seres humanos lidando ali muitas vezes com os avanços tecnológicos, que isso vem para ajudar e não para atrapalhar. Porque às vezes tem uma geração, por exemplo, a geração alfa, que fica né, só ali nas telas e não conversa, não interage com o avô, com a avó. Muito pelo contrário, às vezes, se nós soubermos lidar com empatia para essa questão e nos comunicarmos de forma sábia através da educação emocional, então a gente tem uma ponte para que o novo ensine para o mais velho troque experiência com o mais novo. Então, que estejamos todos abertos para essa diversidade, essa mudança. As novas gerações estão aí também para nos alertar exatamente para a diversidade, para evolução. Então, eu vejo a troca, vejo uma dificuldade de comunicação, mas se nós entendermos que somos seres humanos e que precisamos trocar
mesmo diante das telas e diante também do físico, só que fazendo isso com equilíbrio, nem a escassez, nem o excesso. Então, que busquemos o equilíbrio sempre e isso vai trazer uma estabilidade e uma melhor comunicação também. Muito bem, legal. Gente, nós já estamos acabando aqui, o nosso bloco está tão gostoso de discutir. Vamos para as últimas perguntas para a Isis e agora para o professor Luciano, tá? Ó, Isis, a gente está aqui na pergunta que seria como que os valores e as expectativas dos alunos em relação à educação mudaram ao longo do tempo, né? Como é que fica isso? Os alunos hoje, eles querem o mundo todo, rápido. Eles querem entrar na faculdade e ganhar 20 mil reais amanhã. Então, a frustração é um ponto importante a gente trabalhar. Trabalhar essa diversidade de conteúdo. Mas o professor, a Natasha trouxe muito bem isso. A gente passa a ser um mentor. Então, a gente precisa entender, ter empatia, se colocar no lugar dele e trazer experiências, Sueli, que vão agregar para ele. Por exemplo, semestre passado, a gente deu uma disciplina de custos. Dificílimo, cálculo, tá ali o tempo todo, coisas que não mudam. Mas a gente foi para o Fab Lab, lá na Newton Wyden, e os meninos puderam criar um protótipo. Eles escolheram o que eles iam criar. Então, a gente proporcionou para os meninos uma experiência de produção, de inovação, para trabalhar custos. Isso engajou os meninos. Bacana. Então, esses valores eles querem sim ter experiências que vão agregar, que vão mudar a vida deles. Eles querem sim ter dinheiro, mas eles querem aprender de tudo que tem disponível. Então, uma aula de custos, ela pode ter robótica, pode ter impressão 3D e ela pode ter empreendedorismo tudo junto. Então, o professor ele tem que estar aberto e aí essa geração nova ela é maravilhosa porque ela te instiga a aprender a todo tempo. Que legal. Então, você pode aprender essas coisas novas e implementar na sua aula. Então, olha que maravilhoso, uma oportunidade de aprender a aprender. Que bacana. Ensinando ele, proporcionando esse protagonismo. É o que eles querem hoje. Muito legal, isso mesmo. E, Luciano, para a nossa última pergunta, de que maneira as mudanças sociais, como, por exemplo, a globalização e o avanço tecnológico, realmente eles moldaram os comportamentos, eles moldaram os comportamentos e os valores dessas diferentes gerações? Olha que importante, a globalização, principalmente a globalização econômica, pós-Segunda Guerra Mundial, então ela trouxe novos valores, conectando todo esse mercado do ponto de vista econômico. E o desenvolvimento da comunicação e da mídia, ela só veio reforçar cada vez mais. Nós somos um mundo globalizado, então apresentando essa facilidade, essa conexão de culturas, de valores, de crenças, de produtos. E ela vai trazendo também uma identidade, vai produzindo conteúdos, produtos, por exemplo, nas gerações aí, as atuais, a Z, a Alfa que está aí, a Beta que está chegando. Então, por exemplo, jogos eletrônicos, então essa facilidade de produzir tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, é preciso de ter um olhar crítico também sobre esses produtos, esses conteúdos, essas informações, de passar esse filtro, tivemos desde 2016 para cá toda essa ampliação das fake news. E para encerrar aqui, eu coloco uma experiência também da Uniarnaldo, que é o chamado Centro de Valores, onde nós vamos dialogar com essa geração que está ali no centro universitário sobre esses desafios também, que esse mundo globalizado, cultural, que ele traz na formação da nossa identidade. Então, trazendo uma formação mais crítica, mas uma formação também engajada dentro desse mundo conectado, globalizado pela humanização o cuidado aí com as pessoas. Muito bem, gente. Que assunto gostoso de falar, né? É importante trazer isso para quem nos estão assistindo, sobre essas diferentes gerações. Então, muito obrigada cada um por sua contribuição aqui, que foi muito enriquecedora, viu, gente? Valeu. Nós que agradecemos. Obrigada pela oportunidade, Sueli. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E hoje o nosso tema é sobre as diferentes gerações. Como é que é o encontro entre as gerações no ambiente de trabalho e na vida? Como, por exemplo, os baby boomers, millennials, geração Z e agora a geração alfa podem coexistir, aprender um com os outros e, ao mesmo tempo, lidar com os desafios que surgem dessas diferenças. Olha, e para falar sobre isso, estamos aqui com duas convidadas que têm olhares complementares, sobre o tema. E de um lado nós temos a psicóloga Débora Reis, que nos ajuda a entender os comportamentos e emoções que permeiam essas relações. E também
Do outro lado, a Nanda Granato, da Lugan, que vive na prática os desafios de integrar gerações no mercado de trabalho. Tá certo o nome da empresa? Então corrige, vamos lá. Como é que chama mesmo, Nanda? Desculpa. Chama Logon. Logon, gente, muito bem. Ô, Nanda, conta pra gente, é muito difícil essas gerações, né? Exatamente. Eu acho que na Logon, por exemplo, a gente tem 3 gerações que se complementam e trabalham juntas. Mas nós somos uma empresa de marketing, então lá a gente presta serviço para muitas outras empresas, principalmente da área de energia, do setor elétrico, e a gente percebe essas diferenças dessas gerações. Eu acho que um ponto bem importante para a gente entender o porquê que tem tanta diferença é porque informação é poder. Então, quando a gente tem, há um tempo atrás, a informação vindo dos mais velhos, então para você poder ter uma informação, você precisava conversar com seus avós, dentro da escola você tinha informação pelos professores, dentro do trabalho você tinha informação pelos seus chefes, e aí quando você muda isso com a tecnologia, com a internet, ela faz uma informação não linear, você tem a informação de qualquer lugar, e a partir disso muda. Se a informação é poder, o centro do poder muda. Então a gente começa a ter muita dificuldade, as gerações mais novas, por exemplo, elas vão procurar informação num chat GPT, elas não perguntam para um colega de trabalho, e aí você começa a ter os conflitos dentro desse ambiente. É, né? verdade, é mesmo. E Débora, como é que fica isso dentro de uma questão psicológica, né? Porque olha só, as diferentes gerações, né, elas afetam algumas questões também interrelacionais, né, interpessoais. Sim. E como é que fica isso tudo? Bem, as diferentes gerações podem acarretar dentro do ambiente de trabalho muita dificuldade de comunicação. Isso pode levar, por exemplo, a criar tensões no ambiente de trabalho, uma baixa colaboração entre as pessoas e uma baixa produtividade, né? E aí isso pode afetar psicologicamente pessoas, gerando ansiedade, outras doenças como depressão também. Então, é importante buscar ajuda psicológica nesses casos para a pessoa conseguir se sentir melhor e construir uma postura de escuta, aprender a ouvir os outros das diferentes gerações sem julgamentos, buscando entender o ponto de vista deles, entende? Isso pode construir uma equipe mais colaborativa. Muito bem, legal. Ô Nanda, e a sua empresa, como é que ela tem atuado no mercado de trabalho, tentado compreender tudo isso e aplicar, dando sugestões, né, para as empresas entenderem como que funciona cada geração? Eu acho que um ponto bem importante é a gente trabalhar essa questão de uma empatia, né? De um lado, você tem as pessoas mais velhas dentro do ambiente de trabalho, e aí eu vou colocar aqui 2 grupos, né? As pessoas mais velhas e os mais jovens, porque você tem várias gerações aí no meio do caminho. Vários nuances no meio. Exato. De um lado, você tem as pessoas mais velhas que já vêm de um comportamento, elas já vêm de um jeito de trabalhar, e aí você tem as gerações mais jovens que chegam de outra forma. A gente sempre coloca para as empresas essa possibilidade de trabalhar com mentoria. Tem um projeto que nós fizemos recente, né? E ele é recente, atual, mas ele já foi aplicado outras vezes. Dentro da bolha de TI, que a gente fala que é a área de tecnologia de informação, ela traz muitas coisas de novidade. Então, lá em 2012, na TI, as pessoas já trabalhavam de home office, elas já tinham uma comunicação fora, assíncrona, né? Que nessa comunicação que não acontece no dia a dia. E a gente já precisava trabalhar essa questão desse movimento, né, de comunicação, de melhorar a linguagem dentro do ambiente de trabalho. Então, quando a gente propôs, por exemplo, o Papo Reto, que era juntar várias gerações e conversar sobre temas diferentes, a gente percebia a dificuldade. Por exemplo, os mais velhos tendem a entender que existem movimentos que precisam mudar a linguagem, que tem que ter um novo comportamento, mas eles têm mais dificuldade de mudar. Os mais jovens, em contrapartida, eles sabem dessa mudança, eles já nasceram nessa mudança e aí eles têm a agilidade, querem as coisas mais rápido. Então, colocar todo mundo para conversar, ter programas de mentoria, ter programas como Papo Reto, por exemplo, de conversa, isso ajuda a diminuir esses impactos, sabe? De fazer com que as pessoas tenham mais empatia. Eu penso que quando a gente vem da geração Z, que é esses meninos mais jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho, eles vieram com uma educação muito mediada pela tecnologia, né, Débora? Sim. E aí eles não gostam nem de conversar, por exemplo, de ter esse tete-a-tete que é muito comum nosso. E eles gostam muito mais de uma comunicação mediada pelo WhatsApp, pelo computador, pelo Teams, pelos coisas programas. mais tecnológicas. Mais tecnológicas, Sim. né? Legal. E isso faz com que o dia a dia seja difícil no trabalho. Então, se a gente promove esses encontros, promove programas de mentoria, por exemplo, bons treinamentos dentro das empresas para ensinar as pessoas a trabalhar, isso diminui os ruídos. Legal.
Isso mesmo. E, Débora, a gente pode pensar também que existem alguns traços comportamentais, né? Sim. Não tem como, que nem né, já foi colocado aqui pela Ananda. Mas quais você observa que são mais marcantes de acordo com as gerações? Eu sei que nós temos várias nuances, mas o que você consegue observar e trazer isso para a gente aqui? Sim. Bem, das gerações atuais, eu vejo alguns traços. Uma que a Ananda até falou é a facilidade no uso de tecnologia, de redes sociais, internet, né? E alguns outros também, outras características são, por exemplo, eles buscam ambientes de trabalho que estejam aliados com o propósito de vida da pessoa. E também buscam mais equilibrar a vida pessoal com a vida de trabalho, né? Além disso, existe uma tendência dessas pessoas mais jovens, assim, das gerações mais atuais, de questionarem hierarquias. Eles buscam ambientes mais igualitários para trabalhar. O que isso quer dizer? Essas pessoas, elas vão buscar ambientes de trabalho e equipes que fazem sentido para ela. Se não fizer sentido, se elas ficarem insatisfeitas, a tendência é que elas busquem novas oportunidades de trabalho. E isso, dependendo do grau, pode gerar uma grande rotatividade dentro das empresas e um sofrimento para a própria pessoa que não sabe objetivamente o que ela quer. Porque tem um ideal, né, de propósito e tal, mas muitas pessoas ficam perdidas, não sabem, assim, canalizar, né, objetivar, assim, o que se quer no seu propósito de vida. Muito bem, isso mesmo. Ô, Nanda, e nós podemos pensar também que existem vários conflitos geracionais e alguns ruídos também. Como que um RH consegue ajudar, a empresa, né, os gestores conseguem colaborar para amenizar tudo isso? Eu penso que tem que ter muito dessa escutativa para conseguir compreender quais são esses pontos que estão gerando esses ruídos, né? A gente tem um ruído que é da própria forma de trabalhar, que eu acho que esse é uma grande questão. Tem algumas pesquisas, principalmente a Forbes divulga muitos dados da dificuldade das empresas de contratar, da dificuldade das empresas de manterem os funcionários dentro do mercado. Na geração dos nossos pais, por exemplo, você tinha uma lógica de viver uma vida corporativa, tipo assim, 30 anos numa mesma empresa, era motivo de mérito, né? Era motivo de orgulho. Isso. Exato. E hoje você tem um outro comportamento que você... Tem até uma coisa que meu pai falava, que era de sujar a carteira. Eu não sei se vocês lembram dessa expressão. Uma vez eu também fiquei recentemente num emprego e aí foi menos. Minha mãe, vai sujar sua carteira, minha filha. Eu falei, mãe, calma, tá tudo certo. Fique em paz, fique em paz, tá tudo certo. Não é assim mais, a gente mudou, né? Hoje as pessoas têm orgulho, inclusive, de dizer que elas passaram pouco tempo e acumularam experiências em diversas empresas. Então, eu penso que o RH ou a área de endomarketing, os próprios donos de empresas, os diretores e os empresários, precisam ter um olhar atento sobre isso, de perceber essa mudança, conseguir compreender e trazer esses benefícios de uma escuta ativa, de ter mais feedback com os colaboradores, até de ensinar. Tem um pesquisador que eu gosto muito que chama Dado Schneider, e ele estuda sobre essa questão comportamental dessas gerações mais jovens. E ele fala que é quase você ensinar os comportamentos para as pessoas, o que é bom naquele ambiente de trabalho, o que faz sentido. Essas questões de soft skills, né? Tem esse nome no mercado, que é essas habilidades que a gente precisa, que não está relacionado com o que você sabe fazer, né? Você é apresentadora, você precisa de algumas habilidades técnicas para isso. Mas tem outras coisas comportamentais, de relacionamento, de comportamento, de postura, de postura profissional. Toda hora consertando a postura aqui, ó. Exato. E tudo isso também acontece nas empresas. Então, eu acredito que para que a gente consiga ter uma melhor comunicação entre as equipes, entre as pessoas, diminuir esses ruídos, a gente precisa ter esse olhar mais atento para ensinar e quem está na empresa ter disponibilidade de ensinar. Verdade. Entende? Porque é diferente. A gente também está vivendo num tempo tão agitado, nós estávamos conversando isso antes, né, Débora? Que é difícil até você parar para pensar que você precisa ensinar, que você precisa ter um bom programa de treinamento, um bom programa de mentoria, por exemplo. Sim, né? É verdade, isso mesmo. E também lembrando que tudo precisa estar alinhado à sua saúde mental, né? Com certeza. Eu estou num trabalho que às vezes também não está me fazendo bem. Vamos sujar a carteira? Aquilo que a gente estava falando aqui. E como que fica essa questão dentro da saúde mental, alinhada a essas questões geracionais, corporativos, meio corporativo, Débora? Essas diferenças geracionais, quando tem muito ruído na comunicação, né, pode gerar sofrimento nessas pessoas, seja de gerações mais antigas, gerações atuais. Esse sofrimento pode acarretar, como eu falei inicialmente,
alguns problemas de saúde mental. Os mais comuns que eu vejo na clínica, né, da minha experiência e nos estudos que eu vou fazendo, é o transtorno de ansiedade e o transtorno depressivo, né? Então, é importante que essas pessoas busquem ajuda, né, de profissionais qualificados, porque precisa de ter um equilíbrio aí. Às vezes a pessoa está muito insatisfeita nos seus ambientes de trabalho, não sabe o que fazer, para onde ir, né? Eu acho que hoje, com acesso a tanta informação, tantas possibilidades, às vezes a gente pode se intoxicar de tantas informações e isso gerar um adoecimento. Já vi muito acontecer. Verdade. Então, buscar ajuda profissional, buscar autoconhecimento, pode ajudar. Ela falou de mentorias, né? Mas tem, né, tratamento psicológico, né? Que eu sou psicóloga clínica, né? Então eu tenho que falar disso. A gente pode também ajudar nessa construção de projetos de vida. A pessoa não precisa estar, assim, quase que morrendo, vou dizer assim, para procurar uma ajuda. Busque antes, está com muita inclusive, dúvida. nós tivemos um programa sobre saúde mental, né, com relação ao Janeiro Branco. Sim. E a gente falou, gente, é importante, se você não está sentindo bem, busque ajuda. Não fique achando, psiquiatra é coisa de doido, de maluco, que já está na reta final. Não, gente, calma, saúde mental é importante, né? A gente precisa pensar a saúde como os pilares, né? A saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, sem questão de religião, mas você ter a questão da crença, isso é muito importante para você se constituir como humano, né? Verdade. Meninas, está tão gostosa a nossa conversa, mas agradeço demais a presença de vocês. Importante a gente falar sobre, né, esses olhares que realmente vieram contribuir com o nosso programa. Muito obrigada, viu? Por nada. Por nada, eu que agradeço. A Valeu. gente agradece. E o Sala de Estar já está de volta com o tema gerações. Você sabia que as gerações têm nomes, datas catalogados da seguinte forma? Olha, gente, quem nasceu entre 1946 e 1964 pertence à geração Baby Boomers. Quem nasceu entre 1965 e 1980 pertence à geração X. Já nascidos entre 1981 e 1996 pertencem às gerações Y ou Millennials. Nascidos entre 97 e 2010 pertencem à geração Z. Nascidos a partir de 2010 pertencem à geração Alpha. E, por fim, nascidos a partir de 2020 para alguns, e outros dizem que é só a partir de 2025, hein? Pertencem à geração beta. Mas para falar melhor sobre isso e entendermos melhor essas diferenças de gerações, nós estamos com o Heitor Silva, de 10 anos, o Pierre Rodrigues, de 34 anos, e com o Elvio Matzner, de 69 anos. Olá, gente, sejam bem-vindos. Boa tarde. Prazer. Tô gostando de ver, olha aqui, ó, gente, várias gerações, vamos ver o que esse bloco vai trazer pra gente, hein? É muito legal. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui. Obrigado. 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 Heitor, vamos começar com você? Sim. Heitor, eu gostaria que você falasse pra gente, né? Você tá com 10 anos, você faz parte dessa geração alfa. Você sabia que é alfa? Muito bem. Então, conta pra gente, o que você observa de diferente de você, por exemplo, e dos seus pais, dos seus tios, ou até primos um pouquinho mais velhos? Bem, eu observo muito na questão de tecnologia, porque eu já nasci com a época do celular, tablet e computador. Só que a geração dos meus pais, ela nasceu, não teve tecnologia e depois passou pela transição de tecnologia. Muito bem, isso mesmo, Heitor. E PR, você já é nosso meio termo aqui no nosso... Somos contemporâneos. Sim, a gente está ali, né? Somos os contemporâneos. Pierre, o que você observa das principais mudanças, né, durante essa trajetória toda? Eu acho que tem muita questão relacionada a como as pessoas veem o trabalho, né? A nossa geração, ela fez bem essa transição entre as pessoas que trabalhavam porque tinham que trabalhar e a nossa que quer trabalhar com algo que goste. A gente teve um privilégio muito gigantesco em relação a essa transição para a tecnologia, né? Então a gente brincou na rua, mas também soube mexer no computador. Então a gente teve muitas vantagens em relação a isso, que fez a nossa ser a melhor das gerações. Concordo. Quem que não lembra, quer dizer, nós lembramos do ICQ, lembra? Sim, total. Lembra disso, né? MSN. Gente, quem não conhece, joga no Google depois pra vocês entenderem o que é isso. Orkut. Orkut, gente. Oh, meu Deus. Verdade. Tempos bons. E o senhor, conta pra gente, né, a sua trajetória, 69 anos. Isso. Viu também muitas coisas, acompanhou também muitas mudanças tecnológicas. E na sua opinião, qual que foi a maior mudança?
Bom, a maior mudança eu vejo nos smartphones e na própria internet, né? Mas está vindo agora a inteligência artificial. Eita. E isso vai mudar bastante até o comportamento, né? E na sua época, o que o senhor lembra assim de maior destaque na sua juventude, coisas do tipo? Na minha época, eu acho que o jovem ele queria ser normalmente um esportista. Por exemplo, eu fiz a FAP em São Paulo, Álvares Penteado. E na área de engenharia, a gente seguia, claro, tinha que estudar. Mas a parte de esporte era muito, entre os nós jovens, era muito cobiçado, né? Então, jogar futebol, eu joguei tênis, no caso dei aula de tênis e tudo mais, mas a maioria das pessoas gostavam de jogar futebol, né? Concordo, tinha muito mais acessibilidade ao esporte e valorização. Eu lembro muito do meu pai, que ele conta que lá na cidade de Vespasiano, que meu pai é nascido lá, ele falou que tinha praça de esportes e que tinha futebol, tinha vôlei. Então, os jovens passavam as partes, né, iam para estudar de manhã e na parte da tarde ficavam lá jogando, né, vários esportes. Então, eu acho muito interessante esse recorte geracional. Muito legal. Com certeza. E por falar em diferentes gerações, agora, a gente vai ver um depoimento da dona Luísa, gente, de 97 anos, que vai contar também algumas coisinhas de como era na sua juventude. Quais comportamentos prevaleciam. Vamos dar uma olhadinha, olha só. Meu nome é Luísa Santana, tenho 97 anos e completo 98, dia 21 de abril. Meus pais vieram criança da Itália, porque lá a vida é muito difícil, então vieram para ser agriculturas. Então, ele passou trabalhando com comércio de verduras, de frutas, horta, e aí foi a vida criando a família. E sou a 10ª filha de uma família de 13. Para do jantar, a mesa grande na sala, uma mesa bem grande, e cabia os 14 filhos, 13 filhos. Aí começava do primeiro, do mais velho, meu pai na cabeceira da mesa, e minha mãe do lado, para servir todos os filhos. Depois vinha pela idade, até chegar na pequena. Infância de muitos irmãos, mas brincando muito, e brincando na rua, de pegador, de pular corda, essas coisas. Minha primeira aluna, né, da escola, eu estudei só até o 4º ano. Meu pai disse assim, eu não posso ficar sem essa filha em casa, ela me faz muita falta. Então eu não segui os estudos. Eu conheci meu marido, ele morando no Prato, eu também no Prato. Aí foi encontros assim, de esquina, e passeando e tal. Então, conhecemos, namoramos, 4 anos, casamos e formamos a família. Desde dessa época, estou nessa casa desde 1950. Essa é a moda antiga, né? Sempre dando um jeito do carinho, né? Mas muito reservado, né? Muito respeitado. Eu tenho 7 netos, o convívio com eles é muito bom e me faz viver mais e com mais alegria. Já vieram bisnetos, 7 bisnetos eu já tenho e espero mais. Estou bem, de saúde, quero viver muito. Toda noite peço a Deus que me deixa viver, que eu gosto muito de vida, da vida. Trabalho até hoje na firma que nós temos aqui, embalando mercadoria, atendendo clientes. Eu vou completar 98 anos, esperando 100 anos e mais até, com a saúde que eu tenho. Gente, muito bacana, né? Viu uma senhora de 97 anos que vai fazer 98 tão lúcida, né, Pierre? Legal, exatamente, né? Acho engraçado porque a pessoa sai de casa, né, e para poder ajudar os pais. E é uma questão também isso, né, dessa questão de ter que... Tem tanta criança que tem que sair, né, para poder se tomar conta de uma casa e etc. A gente tem muita questão trabalhista em relação a isso. Dessa geração, principalmente, né? É. Mas também tem um lado também, né? Por que não, né? Ia fazer o quê? Como é que ela ia fazer? Né? Exatamente. Então tem... Né, PR? PR, certo? E Heitor, muito legal. É muito legal ver que aos 97 anos ela tá tão lúcida, tão preservada. É muito legal ver isso nela. Bacana demais, né? Legal também, né? O que você acha? Com certeza. E ela é parte de uma geração de Primeira Guerra Mundial, né? Sim. Então, isso foi
bem depois começou a era industrial, veio a Primeira Guerra Acompanhou bastante coisa. Nossa, ela deve ter acompanhado. Com certeza, isso mesmo. Olha, gente, agora, Heitor, eu queria que você falasse pra gente como é que você imagina que vai ser lá o futuro quando você crescer? Porque nós estamos agora vivendo essa questão tecnológica, isso tudo, mas você, o que você acha que vai ser lá na frente? Bem, atualmente já está desenvolvendo a IA, então eu acho que no futuro tem a possibilidade de existir cada vez mais tecnologia, tipo microchips, um tipo de robô para trabalhos que não vão ser tão requisitados. Então, acho que o futuro vai ser de pouquinho a pouquinho cada vez mais tecnológico. E né? você, o que você pretende ser quando crescer? Político. Ah, muito bem, tá certo. Já está sendo um grande político aqui entre nós, gostei de ver, tá treinando direitinho. Legal. Ô Pierre, vamos falar também um pouco da sua experiência, né? Que você tem uma escola de teatro que inclusive dá aula para várias gerações. Como é que são esses desafios? Conta pra gente. Olha, eu acho que o maior desafio, realmente a gente dá aula para várias idades, né? A gente dá aula para desde os 50 mais até os adolescentes e são gerações realmente completamente diferentes assim uma das outras. Mas eu acho que o que mais me chama a atenção hoje na geração dos novos, dos adolescentes, eu acho que é um problema, na verdade, que é a questão da identidade junto com o diagnóstico. Eles se apresentam junto com o diagnóstico de saúde mental, por exemplo. Ah, é sério, meu nome é Cláudia e eu tenho depressão. Eita! Eles já chegam com isso, assim, e crianças. E eu fiquei me questionando isso, tanto que é importante a gente saber sobre saúde mental, mas eu também fiquei me perguntando até que ponto que isso é saudável, assim, para um adolescente ter diagnósticos tão rápidos e tão antecipadamente, como ele lida com isso. Então, assim, a gente tem realmente muitos casos de adolescentes que chegam, oi, tudo bem? No primeiro dia de se apresentar, ele se apresenta, tudo bem, meu nome é fulana, eu tenho depressão, aí a outra começa, oi, tudo bem, eu tomo 3 ansiolíticos, oi, tudo bem, meu nome é Cláudia, e isso na turma dos mais novos. Pois é. E todos eles fazem isso, e aí eu fico me perguntando, e a conversa, quando você vai escutar eles conversando no corredor, é sempre esse assunto de, a minha psicóloga vai aumentar a minha medicação, e a sua? Não, a minha tá ótima, por enquanto. Inclusive fala assim, faz um teatro, né? Foi isso que manda um processo, né? Vai fazer uma música, terapia, né? Tem muito então sentido. Vai sempre mandar para vocês, Sim, né? mas eu acho muito sério, porque eu fiquei me perguntando até que ponto que saber o seu diagnóstico nessa idade, nessa profundidade, te ajuda. Porque... Ok, realmente, por exemplo, ela realmente pode ter um quadro de ansiedade, de depressão, mas como isso poderia ser falado de uma forma que não carregue um peso tão gigante para eles trazerem isso como identidade deles quando eles vão se apresentar? Verdade, é mesmo. E qual o conselho que o senhor daria, né, com a experiência de ter acompanhado tantas coisas, o que o senhor daria de conselho para quem nos está assistindo agora sobre as diferentes gerações e também saber, né, a respeitar cada uma delas, né? Com certeza, o respeito faz parte do ser humano, né? Da convivência. Mas a mensagem principal, eu vou falar de família. Por favor. Família, para mim, eu acho que é a base da nossa vida. Então, o respeito à família, já que você tocou no assunto de respeito, a educação e principalmente... acho que nós vamos estudar o resto da vida. Eu voltei a estudar, que legal. Como nos tempos bons. Estou fazendo a universidade, acabei de fazer um curso da FIENG. Parabéns, que legal. Me formei conselheiro e recomendo você viver esse novo mundo. Eu acho que viver o que você gosta de fazer, como já foi comentado, é o principal motivo hoje a gente estar vivo. Então, fazer algo que você goste. Essa nova geração, a dele, a sua, essa geração intermediária, fazer o que gosta te traz motivação. Então, eu acho que é por aí. Muito bem, muito bem. Agora, gente, eu gostaria de propor um teste social. E aí, vocês topam? Top. Então, vamos fazer o seguinte, todo mundo vai ficar de pé, vou até colocar meu tablet aqui, nós vamos ficar de pé. E eu vou falar algumas coisas, e eu gostaria, vamos deixar assim, a mão livre. Eu gostaria que cada um fizesse gestualmente coisas que são relacionadas à sua geração. Estão preparados? Vamos lá? 1, 2, 3.
Como que vocês atendem o telefone? Como é que você atende o telefone? Celular. Na sua época? Na minha época? Ah, muito bem, legal. Agora vamos lá, desfazer. Como que vocês digitam? Algo que, gente? Telefone, veja aqui uma datilografia, uma máquina e ali um computador. É. Muito bem, legal demais. Agora, como que vocês abrem a janela, sabe? A janela do carro? Fazem aí pra mim, deixa eu ver. Muito bem, é isso mesmo. Sensacional. Ah, muito bem. Como que vocês fazem um coração com a mão? Deixa eu ver. Referente a cada geração. Coração com a mão? Se fossem os dorameiros, né? Isso, você já seria algo assim. Era isso que eu estava pensando. Olha que legal, gente. Cada geração, né, representando aí a sua época e como que é engraçado. Gente, muito obrigada, muito interessante. Podem sentar. Eu vou despedir de vocês sentados, que eu acho que é mais elegante. Gente, muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Eu achei muito bacana a gente ver essas diferenças aqui que nós estamos falando sobre isso no programa. E nada melhor do que expressado por vocês aqui. Valeu demais, viu? Obrigado. Obrigado. Bacana, obrigada, gente. E já estamos de volta com o Sala de Estar. Hoje estamos refletindo sobre as diferentes gerações. E para falar sobre geração e fé, vamos conversar com o Padre Samuel Fidelis, o pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Seja bem-vindo, Padre Samuel. Muito obrigado. Estamos aqui no Sala de Estar para falar de coisa boa. Muito bem. Olha, Padre Samuel, hoje nós estamos falando sobre as diferentes gerações e como é que fica isso com relação à igreja, né? Sobre a questão da espiritualidade, como tratar cada geração para que ela também possa entender os caminhos da fé. Da Z para frente eu chamo de capeta batizado, né? Muito bem. É um desafio para a gente lidar. Evidentemente, os conflitos de geração são atemporais. Sempre quando nós vamos, inclusive, a textos antigos, da filosofia, daquilo que era a paideia antiga, sempre há este receio de que a próxima geração, ela derreta, perverta, ela perca os valores que lhe são legados pela geração anterior. Então, isso sempre é uma questão. E particularmente dentro da Igreja Católica, porque a Igreja é uma instituição tradicional. O que antes, quando as mudanças elas eram mais lentas, parcimoniosas, não se fazia sentir tanto. Porque antes nós perguntávamos quem nós éramos para o passado. Tradição, legado. Agora, cada vez mais, o sentido da vida está em função do futuro, do que há de vir, a tecnologia, o que é disruptivo. Então, inevitavelmente gera um conflito na sociedade, não seria diferente dentro da igreja, porque ela é uma das instituições tradicionais. Por tradição, não entenda anacrônica, mas há o risco de que no seu exercício de tradição, de rito, de legado, ela perca um pouco o compasso da história. Então, é um conflito para a igreja, sobretudo. Muito bem. E, Padre Samuel, quais são os principais desafios que o senhor observa sobre essa geração, né? A gente já meio que comentou, mas qual que o senhor pontua mais? Eu diria que, antes de tudo, um desafio de linguagem. Porque a linguagem hoje ela é mais fast, mais imediata. Então, para a Igreja Católica, que tem uma linguagem que envolve repertório e rito, é sempre muito difícil de processar. Cito um exemplo muito concreto disso. A missa é feita num paradigma onde você tinha alguém atrás, que é o padre, falando algumas coisas que hoje é em português, mas até anteontem era em latim, e as pessoas ficavam ali meio que passivamente absorvendo isso. Para um jovem e para uma criança hoje, é um ponto de conflito. Quer dizer que a gente teria que mudar a missa e transformá-la num show? Não. Isso nós deixamos talvez para os nossos irmãos protestantes, com todo respeito, mas com uma consideração que precisa ser levada em conta. Mas que para a gente fazer esse movimento que é próprio da mística, da mistagogia, a introdução no mistério, da experiência e da vivência, há esse desafio da linguagem. Nós temos o programa Papo de Sacristia e num deles, falando sobre isso, eu falei assim, se eu perguntar o que é uma videira,
que significa? Aí ficou meio aquela... É um pé de uva. Então, perceba, tem elementos na Bíblia, na própria igreja, que são difíceis de traduzir. Então, para um jovem, pensemos no Enzo ou na Helena, que é criado num apartamento, que acha que uma galinha, uma quinor viva, falar com ele que o Senhor é um pastor, nada me faltará, o cara nunca viu um pasto. Como é que ele vai saber o que é isso? Exato. Então, tem um desafio de linguagem. Nossa, é verdade. Desde o início. Nossa, é realmente verdade. E Padre Samuel, como é que a gente pode pensar, né, em equilibrar a tradição da igreja com a expectativa e os valores dessas gerações mais jovens? Com a etimologia, primeiro do que significa tradição. Tradição, quando nós vamos lá ao grego, paredoken, ou tradere no latim, é transmitir. Então, muito mais do que apenas dizer e repetir o que foi dito lá atrás, tradição é uma transmissão, portanto, como é próprio de todo fenômeno cultural, é herança e transmissão. E aí se une a um conceito contemporâneo desidratado, que é o conceito de atualidade. Atualidade não significa novidade, atualidade não significa total ruptura com o passado, atualidade não significa uma ânsia quase paranoica com o que tem que mudar, o que tem que ser transformado, mas é tornar atual. Então há coisas que são absolutamente repetidas, memoráveis, a coisa que a gente recorda, que acaba tendo um lugar na nossa vida que transgride as leis do tempo e que pode se tornar atual. Uma obra de arte, por exemplo, Legal. A apreciação de uma paisagem interiorana, estar na praia com aquele que nós amamos, isso é antiquíssimo. Está junto com o Homo sapiens, a contemplação do belo. E o belo não se desatualiza. Então, acho que é preciso unir as duas coisas. Esse senso contemporâneo de progresso, que é muito importante, porque nós estamos sempre à procura de uma versão melhor de nós mesmos, e ao mesmo tempo também o compromisso com o que veio atrás de nós, porque a gente fica querendo inventar a roda, também é um movimento muito ansiogênico. Eu gosto muito de uma definição de tradição que é do Mahler, né, compositor, onde ele diz que a tradição ela não é uma custódia das cinzas, ela é uma garantia do futuro. Porque, como lembra os clássicos, né? Sim. Se eu sei de onde eu venho, eu tenho a clareza de para onde eu vou. Um vento não pode ser favorável se eu não sei de onde eu vim. Então, esse senso nosso de novidade, de disrupção, ele deve ser acompanhado com respeito ao legado, ao que veio antes de nós e com a tradição, para que ela se torne atual, antiga e nova. Perfeito. Padre Samuel, eu sei que dentro da história da Bíblia, até chegarmos a Jesus, realmente é muita coisa, a gente não consegue nem falar aqui rapidamente. Mas quais as gerações que o senhor acredita que são mais impactantes dentro da Bíblia? Diria que a geração dos patriarcas, antes de tudo, porque é ali com Abraão, com Sara, com Isaac, com Rebeca, com Raquel e com Israel, que o Deus de Israel mostra que ele está disponível a se conectar com o storytelling, com a história da humanidade, porque ele faz da experiência dos anseios e das dores muito concretas de Abraão, dos patriarcas e das matriarcas, o lugar onde ele constitui a história da salvação. Então ali é que se dá, num primeiro momento, essa compreensão bíblica de que a existência humana tem um sentido que é orientado por Deus, e a geração, evidentemente, da saída do Egito, que é o momento onde se apresenta o amor de Deus que não desidrata, que confirma aquilo que foi jurado no passado e atualiza como força de salvação, como o amor que é envolvimento pelas causas, de ser para o outro, ao ponto de fazer aliança. Então, na Bíblia, esses dois momentos são os momentos geracionais mais marcantes. O início ali com os patriarcas e matriarcas e o momento onde a descendência de Abraão se constitui um povo, porque tudo que vem depois vai se tornando uma recordação deste Deus cujo amor não desidrata, cujas promessas não falham, esse Deus que é capaz de fazer aliança e que sempre se recorda de geração em geração. Sim, eu acho tão bonito, né, bonito. Dentro da Bíblia, né, que Deus abençoa de geração em geração, que, né, não, eu acho isso muito profundo. É a ideia de um compromisso que é tecido a partir da experiência que ele faz com os pais e que vai se atualizando nos filhos. Então, na Bíblia, isso é muito importante. Quer dizer, nós poderíamos, e é bonito quando Daniel está na fornalha ardente, no capítulo 3 desse livro homônimo, em que ele fala, por Abraão, seu amigo, nos retire daqui. Então, é muito bonito isso. Então, é uma experiência de amizade que é feita, em primeiro lugar, com os patriarcas e que vai sendo confirmado naqueles que são descendentes dos patriarcas. É um pouco como aquela experiência nossa,
de que os amigos dos nossos pais e dos nossos avós têm para conosco um carinho especial. É fofo Porque, mesmo. inclusive, vem em nós que estamos chegando a confirmação daquela amizade que é atemporal. Então, quem de nós já não encontrou com um amigo do avô e da avó e que, ao nos ver, tem um brilho nos olhos porque os nossos traços são daqueles meninos que eles conheceram, né? Então, na Bíblia é isso. Deus se encanta por Abraão, o ama, faz dele seu amigo e também Sara e confirma essa amizade de geração em geração. Muito bem. Ai, Pastor, tá tão gostoso aqui esse bloco, né, falando sobre gerações, mas agora chegou aquele momento em que nós damos voz ao pessoal de casa para esclarecer suas dúvidas e curiosidades com o Senhor, e agora é a hora do nosso quadro Padre Nosso. E queremos contar com a sua participação, hein? Se você tiver alguma pergunta, manda aqui para o Padre Samuel no nosso WhatsApp, que é o 31 996 42 84 73. Vamos para a nossa primeira pergunta. Guilherme Dias. Padre Samuel, se observa uma mudança na criação dos filhos. Como podemos educar os filhos atualmente? Sempre quando eu penso em educação, Guilherme, eu vou à etimologia deste conceito. Educação vem de educere, conduzir a partir de dentro. Então, sobretudo, o pensamento socrático, que é a base daquilo que os gregos compreendiam como a paideia, como a educação, ele parte do pressuposto que a educação não é alguma coisa que a gente está lançando sobre os outros, mas é a partir da percepção, da atenção, da consciência, das soft skills, das melhores habilidades, despertar algo de dentro para fora. Então, antes de tudo, é preciso que quem educa tenha a humildade de perceber qual é a matéria-prima que tem diante de si para educere, despertar a partir de dentro. Portanto, diria que é um desafio para quem está educando, porque a própria pessoa é solicitada nas suas questões, nas suas qualidades, porque motivar pessoas não é fácil, exige uma constância, um acompanhamento, e também nessa perspectiva de ir entrando dentro ali do universo daquela criança, daquele adolescente, para que ela não se sinta apenas passiva nesse movimento de educação, mas entenda que ela está sendo construída e que ela também constrói. Muito bem, isso aí. Agora, gente, vamos para a nossa segunda pergunta, olha só. Gisele Torres. Padre Samuel, como podemos usar a tecnologia para evangelizar e alcançar a nova geração? A tecnologia faz parte da engenhosidade humana, que é, Gisele, um dos dons de Deus, a ciência. E a própria Bíblia dá testemunho disso. Quando nós olhamos, por exemplo, os evangelhos, evangelion, boa notícia, essa é a etimologia no grego, nós vemos que no momento em que João Marcos escreve o Evangelho de Marcos, ele o faz pegando um pensamento hebraico e colocando numa linguagem grega, ele já começa ali a trabalhar com o que vai hoje desaguar nos algoritmos, na inteligência artificial e por aí vai. Uma consciência do público, seja se você quiser chamar isso de praça ou quiser chamar isso de perfil de venda, ele toma consciência do que tinha no seu entorno, quais as características do seu tempo e apresenta o Cristo, segundo a linguagem, as categorias, o estilo próprio. E assim também Paulo com as suas cartas, que seriam certamente uma versão antiga das redes sociais. Muito bom. Poderíamos brincar assim, né? Então, desde a sua vocação, o anúncio do Evangelho, a fé cristã é a utilização de tecnologias, o que começa com a assimilação da língua grega, com o contato com a filosofia, com a incidência e a presença dos apóstolos em cidades-chave, né? Não vamos imaginar que Paulo vai a Corinto, a Éfeso, porque ele gostava, né? Não, porque eram cidades estratégicas para a disseminação do conteúdo. Então, eu diria isso, uma atenção com os recursos para entender que a técnica pode, deve e é oportuno que seja estar a serviço da evangelização. Nós, desde o início, seja nos evangelhos, seja construindo as torres, assimilando ritos, traduzindo Bíblia, nós somos amantes da tecnologia porque ela é um excelente instrumento para a evangelização. Agora, hoje, e aí é um desafio, né? Bem na linha do que nós temos lá, pensando, né, em Jenks, McLuhan, por aí vai, que são teóricos da comunicação, hoje o desafio é que o meio é a mensagem. Então, toda a mídia hoje ela é muito mais do que um veículo, ela também é um sistema cultural. Então, aí é o desafio da igreja, porque é a primeira vez onde ela está tendo que lidar com isso.
onde ela tem que adaptar a sua linguagem a um sistema cultural que não estava previsto lá em Santo Agostinho. Então, como é que eu faço isso agora? Né? Então, aí custa o sono dos padres. Muito bem. Então, agora, Padre Samuel, nós vamos para a nossa última. Vamos ver o que está preparado aí. Miguel Dias. Padre Samuel, como a igreja pode ajudar as pessoas a entenderem as diferenças entre as gerações? Bom, vamos aos próprios evangelhos, quando nós vemos o cuidado que Jesus tinha com as crianças. Porque no mundo antigo, sobretudo, a criança, por conta da sua dependência, era vista como uma espécie de cidadão, aqui um conceito equívoco e anacrônico, de segunda categoria. E Cristo vai ajudando a perceber que na criança há uma epifania do reino dos céus. Aquilo que era visto de uma maneira negativa, pô, isso aqui depende da gente, não tem força produtiva, ainda não tem um desenvolvimento intelectual, então é de menor categoria. Cristo mostra que não. Ali existe também uma preciosidade que inclusive nos ensina. Então, diria que nesse movimento, nessa preocupação de Cristo de deixar vir a mim as criancinhas, o que ele está querendo dizer, poderíamos atualizar em linguagem de TikTok, é que em cada geração nós temos a oportunidade de aprendizado, de diálogo, e cada geração tem uma fecundidade que lhe é própria, de modo ela mesma poder receber nas suas características aquilo que é o Evangelho, o anúncio, a fé, e poder contribuir com aquilo que é seu. Hoje, sobretudo, nós diríamos que o grande desafio da igreja é como lidar com essa categoria que antes terminava por volta dos 20 anos, agora termina com os 40, que é a categoria do adolescente, que não existia antes. Nós tínhamos as crianças e os adultos, né? Essa coisa no meio do caminho, né? Que eu costumo chamar de uma manifestação também diabólica, né? Porque a gente começa a perceber que tem a genética da família do marido, entramos num quarto num determinado momento falando assim, alguém sequestrou meu menino, olha o cheiro desse espaço, como é que vai fazer, né? Quer dizer, só come, bebe, aí dorme, reclama, diz que não gosta de mim. Esse conflito próprio da geração pode contribuir muito bem com a igreja, porque o jovem, ele tem um compromisso com a autenticidade, tem uma rebeldia, uma provocação, um desconforto que lhe é próprio. E isso tem tudo a ver com Jesus Cristo, porque ele era jovem. Verdade. E como bom jovem foi rebelde, disruptivo, propositivo, inquieto. Então, diria que a igreja tem muito a aprender com os jovens e os jovens também poderão aprender com a igreja, né? Na medida em que entenderem, como havíamos colocado antes, que a atualidade ela não é um ímpeto ansiogênico, uma positividade tóxica pela novidade. A atualidade é tornar belezas antigas novas. Então, sempre há espaço para o rito, para o tradicional, para a mística, para a pausa. Não precisa ser tudo Instagram, TikTok, iPhone. Muito bem. Concordo. Padre Samuel, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua presença hoje. Nós estamos discutindo um tema tão gostoso. Tinha um monte de pergunta pessoal que eu ia aproveitar, mas fica para uma outra ocasião. Com certeza. Cena dos próximos capítulos. Isso mesmo. Quem sabe a gente faz geração 2. Padre Samuel, muito obrigada mais uma vez. Já estamos de volta e chegou aquele momento especial do programa. Chegou a hora do Café com o Senhor. E Grazi Zamboni já está aqui no estúdio. Grazi, seja bem-vinda. Tudo bem, Célia? Beleza. Olha, Gra, hoje nós estamos falando sobre as diferentes gerações, hein? Opa, vai falar de nós também, né? Também. Eu acho que somos contemporâneas. Então, eu descobri que eu estou na divisa, né? Na divisa? Porque a minha sai do X pro Millennials. Y, então, né? Tá ótimo, somos contemporâneas, aí também. A minha infância é milênios, né? Então, pronto. Então tá ótimo. Ô, Gra, conta pra gente, como que você observa, né, dentro, né, das questões emocionais, psicológicas, as diferenças dessas gerações? A gente buscando lá atrás, a gente vê que eles são mais conservadores, tradicionais, né? Lidavam com a religião com uma questão, assim, de família mesmo, né? De passando. Eram mais fechados. As tradições, tanto a vida em comum, quanto dentro, né? Seguir a família toda era daquela religião, né? Não tinha uma abertura, não, para outras culturas, né? Acho que ficava muito mais fechado em todo sentido.
não só religioso, mas cultural também, né? Né? Tenho que ser, sou isso, você isso, né? E uma rigidez, talvez, a primeira é... O Baby Boomers? Isso, eu acho que eles estão mais nesse sentido. Baby Boomers. E aí depois eu acho que na sequência a gente encontrou, eles já estão buscando uma mística, né? Que entra já essa questão mais dos hippies, né? Vem uma nova fase aí, uma abertura para as coisas, vão se abrindo e vão bebendo um novo tempo, né? E aí, vamos defender nossa geração agora. Aí acho que a gente vem nesse equilíbrio das duas, né? E eu brinco que a gente é analógico digital, né? Exato, passamos por tudo. Então, nós estamos nas duas, né? Porque aí a gente vai caminhando para a geração Z, mas nós estamos vivendo junto com eles esse novo tempo, né? Eu acho que a milênio é muito adaptável, gente. Aí ia derrubar suco aqui. Né? Tá tudo certo. E a gente, acho que é uma geração adaptável, que buscou yoga, meditação, outras linhas de espiritualidade, né? Sai daquele tradicional. Então, eu acho que vem com essa questão de tratamento, né? Acho que está muito pautado nessa geração. E agora a geração Z que lida, né, com o digital, com essa ansiedade, né, que a IA, antes de entrar a gente estava falando, né, dá para educar filhos com elas? Nossa, será? né? É uma preocupação. Exatamente. Aí a gente vai vendo que eles vêm nesse tempo novo, né, que tudo é renovado, então vamos ver. E a geração que vai vir, o que será, né? A beta. Alguns dizem que a partir de 2020 já está falando, outros falam que é a partir de 2025 mesmo. Pois é, eu no último estudo que eu fiz falou 25, mas enfim, vamos deixar. Vamos deixar, Enfim, são quem está nascendo agora. Os bebezinhos. Verdade. Ô, Gra, inclusive, eu vi ontem uma notícia, né, que explodiu do cantor João, que está querendo já se aposentar, dar uma paradinha na carreira, e a Roberta Miranda falou, essa geração é muito Nutella, que essa geração tem que trabalhar igual eu, fazendo não sei quantos shows por mês, que não sei o que, assim. Gente, como é que fica isso tudo, né? Acho que, então, nós temos esse conflito, né, geracional hoje, né, a geração nossa absorve tudo, corre muito, e eles têm uma outra forma de lidar com tudo, né? São uma geração mais sentada, eu acho, né? Porque eles estão no digital, né? Então exige deles concentração ali. E nós não, acho que a gente estava naquela dinâmica de, não dá para eu fazer isso, eu faço isso, né? Você, pelo menos, faz 1000 coisas também que eu sei, eu né? Gosto igual de ser eu elétrica. também. Somos elétricas. E aí eu vejo todo mundo que é da nossa geração nessa mesma correria, né? E também acho que adoecemos bastante nesse sentido, né? Nós falamos, inclusive, nos blocos anteriores, sobre a questão da saúde mental. Que, por exemplo, essa geração nova, que talvez, vamos dar o exemplo do João, né? É uma geração nova que ele está preocupado com a saúde mental dele. Sim, ele está preocupado assim, poxa, já fiz meu dinheiro, estou bem, tá ok. Né? E a Roberta Miranda é da antiga geração. Que pensa no... o que eu vou deixar para o meu filho. Isso. A poupança que eu vou ter. Exato. Né? Que se, por exemplo, se você pedir demissão, você queima a sua carteira de trabalho, coisas do gênero, né? A gente essa preocupação mesmo, né? De não ser mandado embora. Isso. De tudo isso, né? De que ter anos na casa significam isso. Importante. Então, assim, são várias gerações. Não estou aqui para defender nem Roberta Miranda, nem João, tá, gente? Sim. Nós estamos aqui falando desse assunto que está, né? Que tá em alta e que é um conflito. É um conflito real. É verdade. E, Gra, qual dica que você dá para quem está assistindo agora para ter essa paciência, né? Só essa empatia também para tentar entender cada geração como ela é, com as suas características? Antes de entrar, estava vendo a gravação, né, com o Padre Samuel também. E ele falando, né, que Paulo já estaria nesse digital, né, com essa linguagem nova, né? Então, acho que desde que Jesus passou e que começa tudo zero de novo, a gente vem se atualizando. E é o que o padre também citou, que é o dom da ciência, né? Então, vamos nos abrir a esse dom. Eu acho que tanto nós que estamos aqui, e a geração Z e a Beta que estão chegando, todo mundo pode acrescentar, todo mundo pode se ajudar. Sim. Né? O que eu tenho de experiência e o que o jovem pode me passar também é muito importante, né? E buscar esse sentido espiritual também de ter um tempo que o que eles querem, assim, tá bom,
E nós também vamos dar uma pausa, ter os 10 minutos no dia, né? Porque tem dias que a gente está tão cansado e a gente ainda assim não para, né? E o corpo vai cobrando de nós, né? Sim. Então, acho que é importante a gente olhar que nós trouxemos essa questão mais forte dessa liberdade espiritual, da yoga, da meditação, dentro do cristianismo mesmo, Claro. né? E abrir para tudo isso e ensinar eles e receber deles também, né? Eu acho que é uma ponte boa aí. Verdade. Ô, Gra, gostaria que pra gente finalizar, deixa a sua mensagem do dia, por favor. Vamos então, gente. Eu acho que até já falei isso aqui outro dia, mas acho que todos que estão cansados têm que vir e descansar em Jesus, né? E é isso. Quando a gente ajuda um ao outro, quando a gente é mão um para o outro, fica mais fácil o caminho, mais leve. Se cai o outro levanta, né? Então ninguém está aqui para competir com ninguém, mas só para acrescentar, né? Estamos nessa caminhada para ser uns dos outros, né? Com certeza. Muito bem, ô Gra, muito obrigada. Então, nosso próximo Tão café. gostoso o nosso café aqui, né? Pessoal, porque vocês já sabem, né, que essas delícias todas aqui já são lá do Convívio Emaús, tudo preparado com muito carinho, né, amor, igual os produtos feitos em casa, né? Hoje nós vamos experimentar, gente, o brioche, que é de coco delícia, né? E para você encomendar essas e outras delícias, entre em contato pelo telefone 31 33 75 22 33 ou pelo perfil @saboresemaús. E você pode rever as entrevistas e matérias do Sala de Estar no canal da TV Horizonte no YouTube e assistir também nossa programação em tempo real. Aproveite, quero te ver nas nossas redes sociais, hein, gente? Estamos aí sempre modernizando, trazendo coisas legais para vocês. Quero ver a participação de vocês também lá nas nossas redes sociais, aqui também, né, na TV, porque lembrando que nós estamos em vários canais. O 30.1 HDTV Digital, 159 ValeNet, 513 Vivo TV. Gente, é isso aí. Muitíssimo obrigada por vocês estarem acompanhando o nosso programa. É um imenso prazer estar com vocês nessa tarde. E vocês já sabem, eu sou a Suelen Ogando e te vejo na nossa próxima semana, hein? Até mais. Tchau, tchau.